Então, as religiões africanas foram elas que primeiro codificaram esse entendimento e são extremamente importantes. Só que foram as primeiras a serem canceladas pelo pensamento europeu, como não tendo importância nenhuma, quando são tremendamente importantes. Estou perguntando aqui para você, Rogério, o que você acha das religiões de matrizes africanas? Foi uma pergunta que veio da Europa. Aqui o Francisco Cavalcante pergunta. São as mais ancestrais, são as mais antigas. Os Bosquimanuçã, por exemplo, o deserto do Kalahari, na Namíbia, lá no sul da África, eles têm expressões que guardam há cerca de 17 mil anos. E o nome do criador para os Bosquimanuçãs é Kaagen. A tradução dessa expressão ou desse epíteto é o trapaceiro. Ou seja, o criador era chamado de um ser trapaceiro pelos ancestrais dos Bosquimanuçãs há cerca de 17 mil anos atrás. A questão é, esse ser hoje foi transformado em Deus para todas as religiões impositivas, tipo judaísmo, catolicismo, cristianismo, islamismo. Né? Mas antes dessas religiões surgirem, esse ser, Kaagen, ou Javé, ou Brahma, ou Alá, são epítetos para o mesmo ser, ele lidava com o ser humano de forma trapaceira, como ele fez. Abraão, mata teu filho. Então, as religiões africanas foram elas que primeiro codificaram esse entendimento e são extremamente importantes. Só que foram as primeiras a serem canceladas pelo pensamento europeu, como não tendo importância nenhuma, quando são tremendamente importantes. Porém, nós não podemos ver naquilo que hoje nós temos aqui no Brasil como retrato de um sincretismo religioso, que foi produzido heroicamente por muitos núcleos. Tá? Nós não podemos ver nesse retrato, que é uma espécie de um instantâneo do momento, todo um conjunto emblemático de tudo que aconteceu na África, porque não tem como fazer essa relação, muita coisa foi perdida. Eu vou só aqui dar um exemplo. Eu vou sair da África e vou para a América Central. Em 1453, quando dois frades espanhóis chegaram logo que a Espanha descobriu a América, chegaram nas terras dos maias. O frade espanhol Diego de Landa viu mais de 2.000 códices maias. O que é códices maias? São pedras, são materiais com escrita. Toda uma cultura ali estava. Existiam mais de, torno a dizer, 2.000 códices. É como se fossem 2.000 livros. Aí Diego de Landa olhou para o seu companheiro e disse, está entendendo alguma coisa? Aí o outro disse, não. Nós dois somos dois homens de Deus. Se nós não estamos entendendo essa linguagem é a linguagem do demônio. Vamos destruir tudo. E destruíram. 2 peças escaparam. Uma delas é o famoso Tzolk'in, que é o chamado calendário maia. Então, isso aconteceu na América. Imagine na África, com todo um conhecimento milenar, ancestral. A coisa é tão maluca. Os Dogões, que é outra tribo africana do Mali, um casal de antropólogos franceses, Griot, nos anos 30 do século passado, eles foram conviver várias décadas com os Dogões na África e perceberam que as festas que eles tinham mostravam que a estrela mais brilhante do céu era Sírius e que os Dogões diziam que além da grande estrela de Sírius tinha mais 2 companheiras. Mas quando você olha, obviamente a olho nu, você só vê Sírius. Mas aí, esse Maurice Griot, ele anotou isso, e anotou o quê? Que os Dogões diziam que em torno de Sírius C, ou seja, a terceira estrela da constelação em torno de Sírios, existia um mundozinho
gastava 50 anos para completar a órbita, esse cara começou a tomar notas. Isso tudo está num livro maravilhoso chamado Mistério de Sírius. Mas qual é o detalhe? O que é que os dogões dizem? Quando eu fui aluno marista, estudando para o pré-vestibular, o professor de história me disse que no Egito, aquelas 3 pirâmides, a de Quéops, Khafra e Miquerinos, elas tinham tamanhos e volumes diferentes, porque na época de Quéops o Egito estava muito bem de grana, deu para construir um super pirâmide. Na época de Khafra já estava lá uma crise, então saiu uma pirâmide mais ou menos, mas de Miquerinos era uma crise terrível, saiu uma pirâmidezinha. É isso que eu aprendi na escola e talvez vocês também. O que é que os dogões dizem? Não, cada uma dessas pirâmides foi construída de acordo com o tamanho de cada uma dessas 3 estrelas de Sírius. Final do século passado, descobriram Sirius B, com o avanço dos telescópios, mais recentemente Sirius C. E é impressionante a diferença de massa. Sirius A é uma superestrela, mas Sirius B e C são anãs branco e marrom, respectivamente. Tem massa muito menor. Então, vejam bem, nós estamos dizendo aqui que existe uma tribo na África que há mais de 5.000 anos sabe o tamanho das estrelas em torno de Sírius, que nós humanos só sabemos porque os telescópios que foram inventados agora conseguiram detectar. E matematicamente não há coincidência, eles falam da diferença das pirâmides. Então veja o conhecimento que havia na África. E tudo isso, nós hoje vivemos na ilusão que o pensamento ocidental é que é. Nós não sabemos nada, nós fomos apequenados. Nós vivemos numa ilusão terrível, mas não conseguimos perceber o tamanho da nossa mediocridade psíquica e intelectual. Mas temos certezas formidáveis de que sabemos muito e não sabemos nada. Essa história das pirâmides, a história que eu tinha ouvido é que eles eram 3 estrelas, mas é que eram as 3 Marias do cinturão de Órion. Mas aí isso é outra história. Aí Robert Bauval, que é um egiptólogo formidável, que estudava com Graham Hancock, eles estavam tentando ainda descobrir aquelas 3 estrelas, 3 pirâmides, como é que eles tinham construído com aquela capacidade toda, 2 pirâmides bem retas e a terceira era desviada. E aí Bauval dizia, eu já vi isso em algum lugar. Um belo dia, eles olhando para a constelação de Órion, percebendo que as 3 Marias, né, tem 2 constelações, tem 2 estrelas numa linha reta, mas a terceira é deslocada. Aí eles fizeram cálculo e perceberam que a distância entre as 3 estrelas e a diferença de ângulo das 2 últimas correspondia exatamente ao lugar onde as pirâmides foram construídas. Mas eles perceberam mais. Nessa época, surgiu um programa de computador, aí Robert Bauval perguntou ao programa, algum dia no passado, essas 3 estrelas da constelação de Órion já estiveram em cima do lugar onde as 3 pirâmides do Egito foram construídas? Aí o computador respondeu, sim. Quando foi? Cerca de 12.500 anos atrás, antes de Cristo. Aí eles, estudando a esfinge, perguntaram, algum dia os 2 olhos da esfinge estavam olhando para algum ponto que olha para o ponto fixo no horizonte, estavam olhando para alguma constelação? Aí o computadorzinho jogou e disse a 12.500 anos atrás, quem estava na ponta do olhar da esfinge era a constelação de Leão. Por isso que a esfinge tem um corpo de leão. Aí eles começaram a ver, eles quem? Robert Bauval, Graham Hancock, que vários templos megalíticos na Terra haviam sido construídos de acordo com o posicionamento das estrelas no modo como elas estavam há cerca de 12.500 anos atrás. Então, o Angkor Wat, no Camboja, que é um núcleo, é um composto de templos, né?
Eles perceberam que a constelação de Dragão, a mesma quantidade de estrelas que tem essa constelação, corresponde à mesma quantidade de templos de Angkor Wat, a distância entre um e outra e a diferença de ângulo é a mesma. Ou seja, do jeito que as 3 pirâmides representam as 3 Marias, Angkor Wat representa a constelação do Dragão. Enfim, várias cidades megalíticas foram construídas na Terra para representar o céu como ele estava há cerca de 12.500 anos atrás. Disso aí surgiu a lenda dos 7 sábios construtores, que teriam se espalhado na Terra para construir cidades megalíticas para avisar gerações futuras de um problemaço. Que problemaço é esse? Ninguém sabe. Por quê? Porque as inscrições que existem nessas cidades megalíticas jamais foram traduzidas. Mas talvez o problemaço seja a raça humana é cobaia de experimentos e ela, entre aspas, ela é vigiada, ela é manipulada e é preciso que os humanos um dia saibam disso, até para poderem, de fato, ser úteis ao próprio progresso da raça humana, como também desses seres. Eles são desesperados.